Olá a todos, meu nome é Suzana, eu sou pediatra, sou neonatologista e hoje a gente vai falar de um assunto que é tão importante na prática quanto nas provas de residência, que são os cuidados iniciais com o recém-nascido, aquele bebê que nasce e quais são os próximos passos que a gente precisa fazer, a identificação, a vitamina K, os cuidados com o cordão umbilical. Então vamos lá. Primeiro, a gente vai revisar alguns temas importantes, como a identificação do recém-nascido, lembrando que isso é uma lei aqui no Brasil, quando essa criança nasce, a gente precisa colocar uma pulseira, tanto na mãe quanto no recém-nascido, identificando de quem é essa criança, e eu peço que vocês não terceirizem essa função, que seja feito de forma prioritária pelo médico que faz assistência ao parto a essa criança. E depois vem aquela pergunta, né, quem vai tomar o banho assim que nasce? De uma recomendação geral da Sociedade Brasileira de Pediatria, é que a criança espere pelo menos 24 horas para tomar esse primeiro banho. Mas se por questões culturais a família queira dar esse banho, que pelo menos espere 6 horas, e também essa regulação térmica do recém-nascido. Lembrar que ele precisa ficar numa temperatura entre 36,5 e 37,5. Então, não dá banho se o bebê estiver hipotérmico. Outro ponto importante aqui no banho é que existem algumas infecções sexualmente transmissíveis que a mãe tenha, como hepatite B e HIV, que precisa que esse bebê, assim que nasça, a gente não vai esperar essas 6 horas, nem as 24 horas, que ele tome o banho para poder eliminar as secreções maternas. A vitamina K é a nossa profilaxia de doença hemorrágica do recém-nascido. Lembrando que para produzir a vitamina K, nós precisamos de bactérias colônicas e quando esse bebê nasce, ainda está lá tudo muito estéril, ele não tem bactérias e a gente precisa sim fazer a profilaxia. A dose é 1 miligrama, que a gente faz de forma intramuscular na sala de parto. Essa aplicação ela não precisa ser no berço, longe da família. Você pode e deve fazer no colo do pai, no colo da mãe, se o recém-nascido estiver estável. Também, outra norma é a profilaxia oftálmica, que aqui no Brasil, pelas últimas recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, é que seja realizado com povidona a 2,5%, ou a pomada de eritromicina a 0,5%. Cuidado que essa informação, por mais simples que seja, costuma cair em provas de residência. E lembrando que o ambiente melhor para essa criança ficar após o nascimento é o alojamento conjunto, o sistema que a criança fica com a mãe, com os pais, até a alta hospitalar. O aleitamento materno deve ser prescrito, deve ser estimulado e a gente só vai prescrever fórmulas em situações que realmente precisem. Então, aquelas mães que têm HIV, que não podem amamentar, perdas de peso muito acentuadas nesse recém-nascido, nessas primeiras horas de vida, ou até mesmo hipoglicemia que não resolveu com o aleitamento materno. Então, a fórmula, ela não deve ser prescrita de rotina, a gente de fato tem indicações precisas para realizar. O coto umbilical, ele precisa ser limpo, a recomendação é que seja ou com álcool a 70% ou até mesmo ao longo dos banhos desse recém-nascido. Existe uma cultura de limpar esse coto umbilical com álcool a 70%, isso não está errado, mas também está correto limpar durante o banho, não necessariamente com álcool, vai depender muito da higiene da família. E lembrar também que precisa ocorrer a eliminação de diurese e mecônio nas primeiras 24 a 48 horas de vida. Esse tempo ele pode atrasar um pouco mais em recém-nascidos prematuros, mas a criança só pode ter alta depois que tiver o primeiro mecônio e a primeira diurese. A diurese é ainda mais sensível para a gente identificar a hidratação desse recém-nascido. Enquanto o cocô, o bebê pode fazer uma vez só durante essa internação, ele é esperado que ele faça cada vez mais xixi, porque isso reflete a hidratação dele. E agora, começando as questões propriamente ditas, como esse tema, os cuidados iniciais do recém-nascido, aparece nas provas de residência. Aqui a gente tem a questão do SUS São Paulo 2020, do acesso direto, de uma gestante com 35 anos de idade, ela é internada em uso de drogas hipotensoras, idade gestacional de 33 semanas e 6 dias, evolui com pré-eclâmpsia grave e tem cesárea indicada. A equipe de neonatologia é avisada do caso e recebe o recém-nascido pré-termo, que após a total extração
gestação do corpo materno mostra-se ativo e com soro vigoroso. Então, algumas observações aqui da questão. É uma gestação de alto risco, essa mãe tem 35 anos e, além disso, está precisando fazer uso de drogas hipotensoras, então, provavelmente, um quadro de hipertensão. E é um recém-nascido prematuro, né, 33 semanas e 6 dias, e por aquele protocolo, né, de reanimação neonatal, é aquela criança que nasce abaixo de 34 semanas, a gente pensa um pouco diferente. Então, aqui a gente tem que ter ainda mais cuidado com a temperatura, então manter a temperatura do ambiente entre 23 e 25 graus, proteger esse recém-nascido com o saquinho e a touquinha, e manter a temperatura do recém-nascido entre 36,5 e 37,5. Ocorreu uma mudança nas últimas diretrizes sobre o clampeamento do cordão umbilical em prematuros. Então, se o bebê nasce bem, a gente não precisa ter pressa. A gente pode e deve esperar 30 segundinhos, 60 segundinhos, para essa criança ter ainda mais aporte volêmico. Então, se o prematuro, ele nasce bem, a gente, claro que tem que ter cuidado com o manuseio dessa criança, manuseio em colocar em cima do colo materno, mas a gente pode e deve esperar um tempinho antes de clampear esse cordão. Na letra A, fala em monitorizar o recém-nascido quanto à apneia, a respiração irregular, o que indica intubação, que deve ser realizada nos primeiros 60 segundos de vida. A gente precisa monitorizar para apneia e respiração irregular, mas não necessariamente a gente vai intubar por causa disso. A gente vai, se a criança, o recém-nascido, ele vai apresentar apneia e respiração irregular, nesse contexto de reanimação em sala de parto, a gente primeiro vai fazer a ventilação com pressão positiva antes de realizar a intubação. Então, em 60 segundos, né, aquele golden minute, é para começar a VPP e não necessariamente a intubação. Letra B, manter a sala de parto com temperatura entre 23 e 25. Essa temperatura aqui é uma mudança nas novas diretrizes de reanimação, então realmente manter entre 23 e 25. Envolver o corpo do recém-nascido em saco plástico transparente, secá-lo e colocar a touca. Isso aqui tá certo, mas existe uma alternativa mais certa ainda, que seria a melhor conduta para esse bebê. O que é que a gente precisa fazer assim que essa criança nasce? Então, na letra C, fala em deixar o recém-nascido posicionado no abdômen materno e colocar o sensor de oxímetro de pulso no membro superior esquerdo. Você pode deixar esse recém-nascido no abdômen materno, mas se você for colocar o oxímetro de pulso, ele não seria no membro superior esquerdo, mas seria no membro superior direito, que é a saturação pré-ductal. Na letra D, deixar o recém-nascido posicionado no tórax materno e clampear o cordão umbilical de imediato. Então, aqui o que a gente vai, que transforma a alternativa em correta, é falar que de imediato, quando a gente pode esperar. Na letra E, deixar o recém-nascido aquecido, posicionado no abdômen materno por 30 a 160 segundos antes de clampear o cordão umbilical, tornando a alternativa a melhor conduta. Isso não quer dizer que quando terminar esses 60 segundos, você não vá colocar o bebê no saco transparente, secar e colocar a touca. Mas, inicialmente, a gente precisa prover esse contato pele a pele com a mãe e deixar esse clampeamento um pouco mais tardio para o prematuro entre 30 e 60 segundos. Na Unicamp, em 2019, em R3 de Pediatria, em relação ao clampeamento do cordão umbilical de RN a termo. E aí, qual seria a recomendação da OMS? Vamos lembrar que aquele recém-nascido que nasce bem, a gente precisa e deve esperar entre 1 a 3 minutos antes de clampear o cordão. Caso ele nasça que precise de reanimação neonatal, aí a gente vai seguir o protocolo de reanimação neonatal. Na letra A, fala em clampeamento do cordão com 30 a 60 segundos para melhorar o status de ferro do lactente por até 6 meses após o nascimento. 30 a 60 segundos não é considerado um clampeamento tardio. Letra B, o clampeamento entre 30 a 60 segundos para evitar a policitemia e assim reduzir o risco de hiperbilirrubinemia. Se você faz um clampeamento tardio, você aumenta o risco de policitemia e você aumenta o risco de icterícia. Então aqui a gente está errado, tanto o tempo quanto a justificativa. Na letra C, clampeamento do cordão com 1 a 3 minutos para melhorar o status de ferro do lactente por até 6 meses após o nascimento, alternativa correta. E na letra D, o clampeamento do cordão até 30 segundos para evitar policitemia e assim reduzir o risco de hiperbilirrubinemia. Então a gente vai clampear realmente de 1 a 3 minutos, lembrando que isso vai melhorar o status de ferro, mas existe sim o risco de levar a policitemia e aumentar o risco de hiperbilirrubinemia, mas isso a gente avalia cada caso um caso.
Unicamp 2017, R3 de Pediatria, em referência à conduta em sala de parto diante de um recém-nascido a termo com líquido amniótico meconial. Qual seria a alternativa correta? O líquido amniótico meconial, eu brinco que a gente pode denunciar a nossa idade na neonatologia quando a gente lembra de todas as condutas que o mecônio já sofreu. A gente já precisou campear o cordão imediatamente, já precisou fazer laringoscopia direta, aspiração de mecônio sobre visualização direta, até chegar hoje que a conduta mais recente, a mais recebida e adequada é que a gente vai tratar esse líquido amniótico meconial como qualquer outro líquido. Então, se o bebê nasce bem, a gente não precisa fazer nada, não precisa aspirar, não precisa fazer nada que a gente não faria com o bebê que não tem líquido amniótico meconial. E caso ele precise de reanimação, a gente também vai seguir o protocolo de reanimação como qualquer outro bebê. Então, na letra A, o clampeamento do cordão deve ser imediato, mesmo que a criança apresente boas condições de vitalidade. Não. Se a criança está bem, a gente pode e deve fazer um clampeamento tardio. O contato pele a pele é permitido se o recém-nascido estar bem, com motônus e respirando regularmente. Verdadeiro. Letra C, ele deverá ser encaminhado para a mesa de recepção imediatamente para que sejam iniciadas as manobras de reanimação. Não, se o bebê estar bem, nasce bem, a gente vai manter os cuidados usuais. E letra D, caso respiração irregular e ou hipotonia ao nascimento, o início da ventilação com pressão positiva é posterior à aspiração traqueal. Isso também foi uma modificação porque antes a gente de fato fazia a aspiração traqueal para depois iniciar a VPP. Mas desde 2015 que a gente percebeu que isso atrasava a reanimação neonatal, isso atrasava o início da ventilação com pressão positiva, que é o mecanismo mais eficiente, mais eficaz na reanimação. Então, primeiro a gente começa a ventilação com pressão positiva e depois, se a gente ainda achar que existe mecônio lá causando obstrução de traqueia, a gente faz a aspiração traqueal. Alternativa correta, letra B. Na Unifesp 2017, em acesso direto, eu tenho um recém-nascido com idade gestacional de 38 semanas e um peso estimado de 3 quilos. Ao nascer, começa a respirar de forma rítmica e irregular e apresenta tônus muscular em flexão, ou seja, tá ótimo. O obstetra clampeia o cordão 1 minuto e meio após o nascimento e entrega o bebê ao médico responsável pelo cuidado neonatal. Então, o que a gente vai fazer em um recém-nascido que é termo, né, 38 semanas, tem um peso bom, ele tá respirando, tá com tônus muscular bom, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer nada. A gente vai observar essa criança, vai ficar vendo frequência respiratória, frequência cardíaca, saturação, mas tudo isso a gente pode fazer no colo materno. Então, para aquele bebê que nasce bem, a gente precisa prover contato pele a pele, o colo com essa mãe assim que nasce e, com isso, fortalecer, incentivar a amamentação. Vamos para as alternativas. Letra A, colocar o recém-nascido em contato pele a pele com a mãe, enquanto posiciona sua cabeça em leve extensão do pescoço e aspira vias aéreas. É feita a avaliação continuada da vitalidade neonatal e estimulada a amamentação nas primeiras 4 horas de vida. Aqui a gente tem 2 observações para fazer. A aspiração de vias aéreas, que a gente só realiza se realmente existir necessidade, então nesse caso, não tem. E a outra é estimular a amamentação nas primeiras 4 horas. O ideal que seja feito na primeira hora de vida. Então, o bebê ele precisa ser colocado para amamentar nesses primeiros 60 minutos. Ele vai pegar? Não sei, mas ele precisa ser estimulado a fazer isso. Letra B, colocar o recém-nascido em contato pele a pele com sua mãe, enquanto seca o corpo e a cabeça e são aspiradas vias aéreas. É assegurada a temperatura do ambiente entre 21 e 23 graus e estimula-se a amamentação nas primeiras 4 horas de vida. Aqui a gente tem, de novo, a questão da aspiração, que a gente não precisa fazer de rotina, essa amamentação nas primeiras 4 horas de vida que postergou, e o pior erro, que é a temperatura. Uma sala de 21 graus, ela está muito fria para o recém-nascido. A temperatura da sala é entre 23 e 25 graus.
Na letra C, levar o recém-nascido para a mesa de reanimação, colocar sobre fonte de calor radiante, posicionar a cabeça em leve extensão do pescoço, secar o corpo, fontanela, desfresar os campos úmidos e avaliar respiração, frequência e cor. Essa descrição ela está perfeita para aquele bebê que precisa ser reanimado, mas esse bebê ele não precisa disso. Ele nasceu super bem, com tônus bom, com frequência boa, respirando, então eu não preciso levar para a mesa de reanimação. Letra D, colocar o recém-nascido em contato pele a pele com a mãe, enquanto seca o corpo e a cabeça. A temperatura é mantida entre 23 e 26 graus, feita a avaliação continuada da vitalidade e estimulada a amamentação na primeira hora de vida. Corretíssimo. E aí vocês podem perguntar, mas Suzana, essa temperatura está entre 23 e 26 graus, não é entre 23 e 25? Sendo que essa prova foi de 2017 e em 2023 a gente teve uma mudança na temperatura em sala de parto. Então, o que era antes 23 a 26 se tornou 23 a 25. Então, isso aqui foi uma das mudanças nesse último guideline que teve de reanimação neonatal de 2022, na verdade, desculpa. E na letra E, levar o recém-nascido para a mesa de reanimação, avaliar a respiração, frequência cardíaca, cor. Se respiração regular, frequência cardíaca acima de 100 e a ausência de cianose, o médico deixa o bebê em contato pele a pele com sua mãe. Aqui a gente tem dois erros grosseiros, que é levar esse bebê que está bem para a mesa de reanimação e outro é deixar cianose decidir o destino dessa criança. A gente precisa lembrar que a saturação do recém-nascido ela só vai ser acima de 95 depois dos primeiros 10 minutos de vida. Então a gente não pode esperar que um recém-nascido que acabou de nascer, ele esteja rosa. Isso aí é tudo intriga aí da Globo, mas aqui o bebê quando nasce, ele nasce roxinho mesmo. Então alternativa correta, letra D. SUS São Paulo 2015, acesso direto, uma das importantes medidas em sala de parto no processo de reanimação, especialmente naquela criança que nasce com menos de 37 semanas, com influência em prognóstico, é prover calor para manutenção da temperatura corpórea. Para tanto, recomenda-se que a temperatura do ambiente seja entre. E aí a gente vai lembrar das novas recomendações, antes de 2022, a gente falava entre 23 e 26 graus, e agora a gente já fala entre 23 e 25, e a temperatura desse recém-nascido entre 36,5 e 37,5. Mas se a gente prestar atenção, nenhuma dessas alternativas ela vai comportar a resposta. Aqui fica na dúvida o que é que ele quer. Nessa primeira lacuna, se é a mínima, se é a máxima, até porque ambos têm todas as questões, né? Você vai encontrar entre 23 ou 26, então a gente consegue fazer pela temperatura desse recém-nascido. Então aqui, a gente fica, se a gente analisa as alternativas, a gente não vai encontrar uma resposta perfeita. Aqui chega mais perto, seria 26 graus, que é o mais quente, e 26 e 36,5 e 37, porque na letra C também vai ter 36,5 e 37, mas colocam a temperatura dessa sala menor. Então aqui, eu acredito que não tenham respostas corretas, mas pela banca foi letra B. Unicamp 2018.2, acesso direto, em relação ao tratamento da conjuntivite gonocócica. Então aqui, tratamento. Na letra A, é realizado pela instilação do nitrato de prata logo após o surgimento dos sinais de doença. O nitrato de prata, quando ele é feito para prevenir essa conjuntivite. Então, hoje em dia, a gente previne com a povidona, a 2,5, ou a pomada de eritromicina 0,5. Mas o nitrato de prata, a povidona ou a eritromicina, a gente não está tratando a conjuntivite, a gente está evitando o aparecimento, a gente está prevenindo a doença. Pulando um pouquinho para a letra C, é feito com instilação de colírio antimicrobiano sem uso associado de antibióticos sistêmicos. Isso é um tópico bastante polêmico na pediatria, na neonatologia, mas se estamos diante de uma conjuntivite gonocócica que você comprovou que é realmente gonococo pela cultura lá da secreção, a gente precisa fazer realmente antibióticos sistêmicos. Então, a gente não só de colírio vai tratar essa infecção. Da mesma forma que na letra D, fala em fazer clorofenicol. Em altas doses, o clorofenicol é sim um bom antibiótico, mas para a conjuntivite gonocócica, o que a gente tem de tratamento proposto é fazer a ceftriaxona e não o clorofenicol. Então, nos resta a alternativa
B, falando desse acometimento sistêmico da conjuntivite, em fazer hemocultura e fazer electrocefalorraquidiano. Na prática, acaba que a gente não faz isso, a gente vai tratar de forma, vai fazer a ceftriaxona, vai fazer o tratamento e não necessariamente coletar. Mas aqui, entre as opções, é a correta, letra B. Unicamp 2018, R3 de cirurgia. Quais são as hipóteses diagnósticas de um recém-nascido com incapacidade de eliminar mecônio nas primeiras 24 horas de vida? Se a gente analisa essa questão, a única alternativa que está errada, né, que não poderia ser, seria a letra B. Sepse, mãe viciada em narcóticos, enterocolite necrosante. Até porque a enterocolite é uma infecção tardia, né, depois aí dos 14 dias de vida. Todas as outras, se você for raciocinar, elas podem estar associadas a atraso na eliminação de mecônio. Então, por exemplo, síndrome da rolha meconial, super frequente, aquele bebê que fica com realmente o mecônio preso e não consegue sair. A síndrome do colo esquerdo, que é comum em filhos de mãe diabética. A displasia neuronal intestinal, sim. E pulando ali para C, hipotireoidismo, atresia do adenal, doença de Hirschsprung também estão associadas. O megacólon, disrafismo, a prematuridade. Tudo isso você pode atribuir à não eliminação de mecônio nas primeiras 24 horas de vida. A banca considerou como resposta correta a letra A, talvez porque a atresia do adenal pode ser que realmente você não tenha cocô para fazer, já que o bebê tem uma atresia, apesar de que alguns fazem cocô, aquele restinho de mecônio que ficou em vida intrauterina, e a prematuridade talvez não seja uma causa, porque o bebê, ele pode fazer nas primeiras 24 horas, ou como também demorar para eliminar o mecônio. Então, como resposta, ficou a letra A, mas é uma questão que ficou passível mesmo de várias interpretações. USP São Paulo, 2024, acesso direto. Você é o responsável pelo alojamento conjunto de um hospital. Uma mãe vem comunicar que seu filho perdeu 5% do peso do nascimento com 48 horas de vida. Ela ficou preocupada porque não tem ainda produção de leite nos seios. Você explica que o neonato fisiologicamente perde 10% do peso na primeira semana de vida. Então a mãe pergunta por que isso ocorre. Então, porque como é que a gente vai explicar? A gente sabe que o bebê nasce com peso, que nas primeiras pesagens ele vai ter uma redução, que isso é esperado. Claro que se o bebê está perdendo muito e está tendo dificuldade com a pega, talvez seja uma indicação de iniciar a fórmula, mas que é um bebê que precisa ser reavaliado. Mas a pergunta está querendo saber como é que a gente vai explicar para essa mãe essa perda de peso. A letra A fala da massa volumosa de mecônio armazenada no intestino neonatal durante a gestação, é eliminada na primeira semana de vida. Eu não sei de nenhum cocô que tem esse poder de diminuir 5% do peso da criança. Não é pelo mecônio. Até porque tem bebês que vão demorar 24 horas para eliminar. Então aqui está incorreto. A destruição das hemácias fetais na primeira semana de vida diminui a massa eritrocitária sanguínea. Essas hemácias fetais, ela têm uma meia-vida menor, mas elas não são destruídas, elas não devem ser destruídas na primeira semana de vida, senão a gente teria sempre bebês muito ictéricos por hemólise. Então, não é por esse motivo. O neonato nasce com reserva hídrica, que é consumida no intervalo entre o nascimento e a pojadura. Corretíssimo. Que a gente fala que ele estava inchadinho e que ele foi perdendo. E na letra D, para ocorrer a transição para a vida extrauterina, há consumo de tecido adiposo branco. Na verdade, se tiver consumo de algum tecido adiposo, seria aquele marronzinho, que é para manter a temperatura do bebê adequada. Então, alternativa correta, letra C. Unifesp 2023, R3 de pediatria. Eu tenho um recém-nascido de 36 semanas de idade gestacional, nasceu de parto normal, com 2,6 kg, ápiga de 8 e 9 no primeiro e quinto minuto de vida, e apresenta exame físico normal na sala de parto. Com 6 horas, ele apresenta tremores finos em extremidades e uma glicemia plasmática de 25. Qual é a conduta imediata mais adequada? Vamos lembrar ali nos primórdios, né, que na vida fetal, esse bebê, ele
acumula glicose, né, glicogênio no fígado. Então, quando o bebê nasce ali com 38, 40 semanas, ele tem uma reservazinha de glicogênio, então ele vai quebrar esse glicogênio se ele demorar para se alimentar. Ele tem aquele glicogênio para romper, então é esperado, né, que nessas primeiras horas, independente, o bebê ele vai ter uma glicemia mais baixa. Entretanto, algumas crianças podem fazer glicemias ainda mais baixas. Então, recém-nascidos prematuros, grandes para a idade gestacional ou pequenos para a idade gestacional, filhos de mãe diabética, crianças que estão doentes, elas fazem ainda glicemias mais baixas. Esse limiar, né, do que é a glicemia normal e o que é hipoglicemia, ele muda em cada consenso que você estuda. Geralmente, o que a gente tem de recomendação é que nas primeiras 3 horas de vida, essa glicemia está em torno de 30, glicemia neonatal. E que depois vai aumentando e fica ali entre 45 e 50 no mínimo. E na maioria das vezes, você vai fazer a triagem, né? Você vai fazer o exame e a criança está assintomática. Por isso que você faz a triagem, porque a maioria não tem sintoma. Quando a criança não tem sintoma e está com glicemia mais baixa, então aqui a questão, ela deixou muito claro que estava baixa, porque está 25, então qualquer critério que você utilizar, essa glicemia está baixa. Quando a criança não tem sintomas, você vai intensificar a amamentação. Você vai oferecer comida via oral, leite materno e depois medir essa glicose. Porém, se a criança tem sintomas, e aqui a gente tem esses tremores finos, né, que a gente vai interpretar como sintomas de glicemia, a gente precisa resolver rápido. Então, a forma de fazer isso é fazer a glicose intravenosa. Então, aqui a resposta seria a letra B. Vou fazer um bolos, não é bolo, é bolos de glicose endovenosa. Esse gel de glicose por via oral e o leite materno ou fórmula láctea, isso aqui a gente poderia fazer se a criança não tivesse sintomas. E já essa infusão endovenosa contínua de glicose, ela é uma alternativa quando eu faço o bolo de glicose endovenosa, a criança continua fazendo hipoglicemia e talvez seja a hora de associar uma venóclise com a VIG, né, com uma taxa de infusão de glicose um pouco maior. Então, alternativa correta, letra B. Unicamp, em 2019, R3 de Pediatria, aqui é sobre a doença hemorrágica do recém-nascido. Vamos lá. Por que o bebê pode ter doença hemorrágica? Quando a gente nasce, esse intestino ele está estéril, então a gente não tem bactéria, a gente não comeu ainda, então a gente não produz vitamina K. A gente não tem como fazer, então a gente tem deficiência de vitamina K e como profilaxia, a gente faz uma dose de 1 miligrama intramuscular quando o bebê nasce. Porém, mesmo assim, existem crianças que vão evoluir com sangramento, que vão apresentar doença hemorrágica. E como é que a gente vai diagnosticar? A gente tem uma alteração no coagulograma na vigência de plaquetas normais. Então, na doença hemorrágica do recém-nascido, eu tenho que ter plaquetas ok e eu vou ter um coágulo alterado. Uma atividade enzimática baixa, um NR alargado, o tempo de protrombina também alterado. Então, como é que eu vou tratar essa doença hemorrágica? Fazendo vitamina K novamente e pesquisando por que essa criança pode ter uma resposta diferente. Às vezes a mãe utilizou algum anticonvulsivante, existe alguma doença hepática associada, mas na grande maioria das vezes a reposição de vitamina K, né, fazer mais vitamina K, resolve. Então, de baixo para cima. Na letra D, fala que a dose intramuscular profilática não é eficaz na prevenção da doença. É sim, é tanto que a gente não tem mais doença hemorrágica do recém-nascido porque a gente faz a dose de vitamina K. Letra C. A dose da fitometadiona, né, que é a vitamina K1, é de 10 miligramas. Não é a 10 miligramas em ampola, que é 10 miligramas por ml, mas a gente faz 1 miligrama, que é 0,1 ml de forma intramuscular. A forma tardia é mais leve do que a forma precoce. Na forma precoce, a gente tem um sangramento de colto umbilical, um sangramento bem discreto. Já na forma tardia, ela costuma sim ser mais grave. A gente pode ter sangramentos abdominais, sangramento intracraniano e por aí vai. Então, realmente, a forma tardia, ela não é mais leve, pelo contrário. Ela é mais grave porque ela também está associada ao uso de medicação pelo recém-nascido que vai alterar essa função hepática. E letra A, a rápida correção do tempo de protrombina e ou a suspensão do sangramento confirmam o diagnóstico. Não. A criança tem um sangramento, a gente vai fazer o coágulo, vai fazer a vitamina K e pode ser que demore realmente
para corrigir esse índice de protrombina e não é isso que vai confirmar o meu diagnóstico. Então, essa questão foi anulada por ausência de resposta. USP São Paulo, 2019, acesso direto. Você é chamado ao alojamento conjunto para avaliar um recém-nascido com 3 horas de vida que está apresentando tremores de extremidade. Ele nasceu de parto normal, com 31 semanas, 2,1 kg, no exame físico está corado, eupneico, com frequência cardíaca de 130 batimentos por minuto, apático e pouco reativo aos estímulos. É colinoglicemia capilar, que tem como resultado 30 mg por decilitro. Qual seria a conduta inicial mais adequada? Aqui a gente faz um recorte, né, porque é uma criança que tem 31 semanas e está no alojamento conjunto. Por mais que ele tenha um peso bom, né, você vê que ele ainda é muito pequeno, ele ainda é muito prematuro, ele pode fazer vários outros sintomas, inclusive respiratórios, além de distúrbios metabólicos. Então, ele realmente, com 3 horas de vida, ele apresenta uma hipoglicemia completamente sintomática. Ele tem tremor, ele está pouco reativo aos estímulos, então ele precisa fazer o tratamento da glicemia. Vocês concordam que uma criança que está apática é uma criança que não está mamando. Então a gente não tem como oferecer leite materno por copinho. Né? Então a gente precisa resolver, nem fazer leite materno por copinho, nem oferecer peito. É uma criança que não está comendo, é apática. E como eu preciso de uma resposta mais rápida, eu vou fazer a glicose por vinda venosa. A gente fazer a glicose a 10%, cerca de 2 ml por quilo. Então, aqui a gente poderia prescrever o soro glicosado a 2 ml por quilo, para poder corrigir essa hipoglicemia. Então, a resposta correta é a letra C. Unifesp 2020, acesso direto. Um recém-nascido de 6 dias de vida é trazido ao pronto-socorro com edema palpebral, secreção mucopurulenta, queimose e pseudomembrana conjuntival no olho direito que iniciou há 1 dia. Qual é a causa mais provável dessa conjuntivite? Quando a gente tem secreção no recém-nascido, a gente precisa lembrar, vai diferenciar as hipóteses, né? Aqui, secreção em RN. Ocular, né? Uma das hipóteses mais frequentes é que ocorra uma obstrução desse ducto nasolacrimal. Então, esse ducto que vai aqui no nariz fica obstruído no recém-nascido e ele acumula secreção. Por incrível que pareça, isso é uma das formas mais comuns, é uma das causas mais comuns de secreção e não é infecciosa. Eu vou fazer massagem, vou lavar, e isso vai acabar. Vai acabar, quer dizer, vai acabar naquele momento e vai voltar depois. Eu preciso pensar em uma irritação química, porque quando eu faço a profilaxia com colírio, eu posso fazer uma irritação no olho da criança, mas essa irritação química, ela é mais no começo da doença, ali nos primeiros, mais no começo ali da vida, então com 24, 48 horas de vida no máximo, e eu posso ter uma infecção. E aí, quando a gente fala em infecção, qualquer coisa, né? Vírus, bactéria, fungo, protozoário, tudo aqui está incluído em infecção. Mas em recém-nascido, a gente tem que pensar basicamente em duas, que é o gonococo e a clamídia. Como é que eu vou separar as duas? A temporalidade, o gonococo, ele costuma ser mais precoce, então antes do que uns 5 dias. E a clamídia, ela cursa com essa pseudomembrana conjuntival. Então, aqui, se a gente tivesse que meio que dizer a causa, seria a clamídia. O gonococo, tanto o gonococo quanto a química, ela é mais precoce. E o adenovírus e o herpesvírus, eles não vão cursar com essa membrana conjuntival, essa queimose tão importante do bebê. Então, a alternativa correta, letra D. Unicamp 2020, R3 de pediatria, a hipotermia e a admissão do recém-nascido pré-termo está associada a aumento de risco de mortalidade neonatal. Inclusive, bebês que são admitidos em UTI neonatal, estando hipotérmicos, eles têm 2 vezes mais chances de morrer do que se eles estivessem admitidos com temperatura normal. Qual das intervenções abaixo deve ser utilizada como medida de prevenção de hipotermia em sala de parto em recém-nascidos menores do que 34 semanas? Então, vamos lembrar de tudo que a gente pode fazer para esse bebê. A gente tem que deixar a temperatura da sala, ok, né?
Então, entre 23 e 25, 26 graus, deixar essa porta fechada, evitar ficar circulando muito ar para dentro e para fora da sala. A gente vai deixar a temperatura materna, uma temperatura adequada, a temperatura do recém-nascido entre 36,5 e 37,5. A gente vai recepcionar esse bebê no saco plástico e na touca. Vai ter o colchão aquecido, principalmente naquelas crianças abaixo de 1 quilo. Então, tudo isso são estratégias validadas e que devem ser feitas na admissão e recepção desse recém-nascido. Letra A, colocar a touca úmida de algodão sem secagem prévia na cabeça do recém-nascido. E aqui tem uma grande casca de banana, porque a gente não seca o corpo, mas seca a cabeça para esse recém-nascido, porque é na cabeça que esse bebê perde mais calor. Então, porque tem mais superfície corpórea. Então, no corpo, eu posso colocar o saco plástico sem secar esse bebê, posso botar direto, mas na cabeça é importante que eu seque antes para evitar que fique líquido ali, que fique com temperatura menor. Então, a alternativa correta aqui é justamente letra C, que você vai colocar a touca dupla, certo? De plástico e algodão, com secagem prévia da cabeça. Letra B, ele fala de colocar o recém-nascido em saco plástico com secagem prévia do corpo. E isso aí que está incorreto. Por quê? Como eu falei, como a cabeça tem uma superfície corpórea proporcionalmente maior, a gente seca a cabeça, mas não seca o corpo. E letra D, fala de realizar as manobras de reanimação previamente à instalação das medidas e prevenção da hipotermia. Não tem que ser prévia, tem que ser tudo junto. Então, você está colocando o saco, colocando a touca, enquanto você está lá reanimando. Por isso que reanimação de prematuro, geralmente, não consegue ser com uma pessoa só. A gente tem que ter mais de 2 mãos ali resolvendo. Então, a alternativa correta, letra C. Unicamp, 2018, R3 de Pediatria. A implementação de uma série de medidas na primeira hora de vida de recém-nascidos prematuros extremos ou menores do que 1 quilo constitui a Golden Hour. Então, existe essa Golden Hour dos termos que a gente vai prover a amamentação, contato pele a pele, checar a temperatura, mas aqui ele está falando dessa Golden Hour dos prematuros, certo? Então, o que é que a gente precisa fazer na primeira hora de vida desse prematuro? Vamos lá, de baixo para cima. Manter a umidificação da incubadora abaixo de 85%. A gente quer acima de 85%. Então, aquela incubadora que a gente vai receber o bebê, que vai deixar o bebê, tem que ser umidificada para evitar danos na pele dessa criança, melhorar a temperatura. Então, é acima de 85%, a gente vai baixando depois da primeira semana de vida. Letra C. Realizar intubação traqueal para administração de surfactante exógeno. Então, é polêmica essa alternativa, porque hoje em dia o que mais a gente quer é que essas crianças não sejam intubadas. Então, se você puder evitar a intubação, deixar essa criança em CPAP precoce, fazer VNI e evitar surfactante, melhor. Mas a gente não deve fazer de forma profilática esse surfactante. Então, por mais que eu queira que essa criança tenha uma sobrevida pulmonar maravilhosa, que não tenha comorbidades, eu não posso fazer surfactante profilático. Não devo fazer, isso não tem nenhum guideline recente. Nessa alternativa, fica dúbio se ele quer fazer surfactante de qualquer jeito, se é para ser feito na primeira hora. Não, o surfactante ele vai ser feito, ele deve ser feito quando existe uma indicação, de forma quanto mais cedo, melhor, mas não necessariamente na Golden Hour, porque existem prematuros que não vão precisar. Se a mãe fez corticoide, se a criança está evoluindo bem, ele não vai precisar de surfactante e eu não preciso entubar para fazer isso. Letra B, realizar cateterização apenas da veia umbilical devido ao risco de trombose. A cateterização umbilical tem risco de trombose, mas se eu tenho um bebê muito pequeno, eu deveria fazer cateterização arterial também para conseguir fazer exames e ficar evitando furar a criança. Então, se eu conseguir, se for prudente, se for possível, eu vou fazer a cateterização umbilical arterial e de veia. E letra A, iniciar a infusão de glicose, cálcio, aminoácidos na primeira hora de vida. O que é isso aqui? NPT, né? A nutrição parenteral total. Então, cada ano, e a gente
estuda, a gente vai tendo ideias diferentes dessa nutrição do recém-nascido. Então, por muito tempo, a gente atrasou o início do NPT. E hoje a gente vê que quanto mais cedo se começa a nutrição parenteral, que começa aminoácidos, que começa lipídios, mas essa criança fica estável. Então, idealmente, o bebê prematuro nasceu, deve ser colocado o NPT junto, que é quando a gente vai tentar fornecer, vai mimetizar essa placenta. Se eu faço só a venóclise, né, se eu faço só lá o soro, eu estou dando só glicose e eletrólito para o paciente. A NPT tem a vantagem de oferecer tudo. Eu vou oferecer glicose, proteína, lipídio, os aminoácidos, eu vou oferecer oligoelementos, vitaminas. Então, idealmente, NPT na primeira hora de vida. Então, a alternativa correta, letra A. Unicamp 2024, R3 de Pediatria, o recém-nascido na primeira hora de vida, 26 semanas e 5 dias, tem um peso de 640 gramas, estava em ventilação mecânica, catéter venoso umbilical, dados vitais normais. Então, qual é a melhor terapia nutricional parenteral para o recém-nascido? Então, o que a gente se entende hoje por resposta metabólica e preparo nutricional desse recém-nascido, a gente precisa prover a nutrição parenteral nas primeiras horas, idealmente na primeira hora de vida. Então, eu não vou iniciar com 72 horas, não vou iniciar com 48 horas. O ideal é iniciar na primeira hora de vida, já ofertando aminoácidos, já ofertando lipídios, mas lembrando que esses aminoácidos é o que faz a criança crescer. Então, a melhor terapia nutricional é começar a NPT de forma precoce. Nada de esperar 72 horas, nada de deixar a criança em jejum. A gente vai começar a NPT logo que possível. Alternativa correta, letra B. Unicamp, 2017, R3 de Pediatria, assinala a alternativa correta, que se refere a um critério de alta de um recém-nascido internado na unidade de cuidados intermediários, modo canguru. Para quem nunca rodou, né, na unidade neonatal, a unidade de alto risco ela é composta por 3 fases. Então, a criança passa pelo pré-parto, né, pelo pré-natal, passa pela UTI neo, e depois ela passa pelo canguru. Então, na UTI neo, ela tem um peso mínimo para ir para o canguru, e para ir para o canguru, né, para esses cuidados intermediários, a criança tem que ter estabilidade térmica, tem que estar ganhando peso, tem que estar respirando por conta própria. Ele pode ir de sonda orogástrica, porque lá vai aprender a amamentar, a pegar no copinho, mas existem esses critérios mínimos para poder ir para o canguru. E do canguru a gente vai para a terceira fase, que é casa. E do canguru para ir para casa, eu tenho que ter um peso mínimo e tenho que estar ganhando peso nos últimos dias. Então, isso vai variar de serviço para serviço, mas, em geral, uma criança que está em aleitamento materno exclusivo, 1,650 kg, 1,750 kg, já pode ter alta, desde que esteja ganhando peso nos últimos 2, 3 dias. E aquela criança que não está em aleitamento materno, ela geralmente precisa de um peso maior para ir para casa. Então, ele está perguntando aqui qual é o critério de alta para esse recém-nascido. Na letra A, fala em peso mínimo de 1,900. Isso vai variar, porque depende do que a criança esteja comendo. Se for aleitamento materno exclusivo, já pode ir para casa com 650. Mas se for fórmula, por exemplo, é 1.800, 1.900. Então, esse peso mínimo vai depender do tipo de alimentação que essa criança tem. Letra B, ganho de peso consecutivo nos últimos 3 dias. Com certeza. Então, se a criança não está ganhando peso, ela não pode ir para casa. Letra C, garantia de segmento ambulatorial até 2 quilos. É garantia de segmento ambulatorial durante a infância inteira. É uma criança que vai para casa e que precisa retornar à unidade. Imagina que ela foi extremamente prematura, que ela precisa continuar medindo, pesando, checando com especialistas, vendo como é que está o desenvolvimento. Então, a garantia desse segmento, ele é por muito tempo, não é só até 2 quilos. E retorno na unidade básica de saúde em até 7 dias. Não, 48 a 72 horas, essa criança precisa voltar para ver se está tudo certo, para ver se está indo tudo bem em casa, quais são as dúvidas, se precisa de algum suporte a mais. Pessoal, muito obrigada pela companhia, espero que tenha sido proveitoso para vocês e estou completamente disponível para tirar as dúvidas que vocês possam ter. Um beijo e até a próxima!